Pronto. Vou dar o início aqui. Eu estou mostrando aqui na minha tela um trabalho, um resumo simples. E observem que as características que ele apresenta é as mesmas que eu relatei lá no primeiro dia. Por exemplo, o título, os autores, a estrutura, raramente passa uma lauda. Observe. Aí que tem as referências e vamos lá para o detalhamento de cada estrutura. Deixa eu só conectar aqui o mouse. Pronto, voltou. Geralmente os resumos simples seguem esse padrão, mas depende muito do evento. Você vai ver que em vários editais, tanto o resumo simples quanto o expandido, eles mudam a gosto do evento. Mas geralmente tem a logo da identificação da conferência, do congresso, simpósio. Eles vão solicitar o título do seu trabalho, geralmente é em negrito, tamanho 12 ou 14, as fontes são Arial ou Time New Roman. E posteriormente vem o nome dos autores. Às vezes vem de forma livre, com os nomes, sobrenome completos. Às vezes vem nesse padrão, que é o último sobrenome do autor em caixa alta, o restante em caixa baixa. Aí vem as numerações. Às vezes o vínculo institucional vem aqui posteriormente aos nomes, mas aqui no caso eles solicitaram que colocasse no rodapé, então fica muito a critério do evento. E vem aqui o título, subtítulo, resumo e o próprio resumo em si. Aqui observe, por exemplo, na introdução. A introdução, apesar de ser a primeira estrutura do trabalho, é geralmente a última que nós acabamos fazendo. Por quê? Porque sendo a última estrutura, você consegue alinhar ela aos conceitos que você vai apresentar dos resultados já finalizados e obtidos. A estrutura é algo introdutório, você aborda conceitos, aborda alguns dados e vai introduzindo o leitor ao problema elucidado no seu objetivo. Observe que aqui eu falo que intoxicação é manifestação clínica, as principais substâncias, e aqui eu faço meio que um link. Estima-se que a soma desses fatores contribui para o caso de intoxicação exógena. Eu já faço um link aqui com o próximo item, que é o objetivo. Apesar daqui ter algumas numerações, geralmente eles, no resumo simples, eles não é obrigatório você fazer esse tipo de citação. E nem mesmo a citação clássica, utilizando o nome do autor e o ano. Geralmente resumo simples não tem citação. Aqui eu coloquei, mas o evento ele devia ter me mandado esse trabalho de volta para retirar essas citações. Eles acabaram aceitando e vida que segue. Objetivo é o seu programa de pesquisa. O presente estudo teve como objetivo identificar o perfil epidemiológico e os principais agentes envolvidos nas intoxicações exógenas notificados no período de 2013 a 2017. Aqui eu elucidei o que eu estava abordando, quase no objetivo, mas às vezes você não precisa colocar tantos itens assim. Por exemplo, o período disponível você poderia deixar lá para metodologia, ou materiais e métodos, dependendo dos tópicos que o evento quer que você coloque. Em materiais e métodos, que é a metodologia, eu coloquei aqui, constitui-se um estudo com apreciação exploratória, epidemiológica, descritivo, com abordagem transversal, quantitativa e retrospectiva. É exploratória, porque é algo que eu vou buscar, algo meio que inédito. Epidemiológica, que é de caráter próprio da área de epidemiologia. Descritiva, porque eu vou estar catalogando e descrevendo cada dado objetivo. Transversal, porque eu não participo dessa busca, dessa pesquisa. Eu meio que sou a função de um observador do que participando ativamente dessa pesquisa. Quantitativo, nem deveria estar aqui, mas como foi um dos nossos primeiros trabalhos, a gente acabou colocando.
Mas seria mais um estudo qualitativo que, apesar de ter dados numéricos, nós não fazemos operações como a verificação de desvio padrão, quartil, quantil. Como a gente não faz isso, acaba sendo um qualitativo. Então isso daqui foi meio que um pequeno erro, mas quem está começando sempre comete. E retrospectivo. Colocamos também que como os dados foram coletados. Olha, observe que foi por região, a região Nordeste, que nós utilizamos. Descrevemos a plataforma utilizada, que foi a Sinan, DataSUS. E colocamos também que para aprimorar a análise foi utilizado alguns estudos indexados na BVS, Cielo e PubMed, com delimitação de período entre 2010 e 2020. Isso daqui foi uma busca bibliográfica à parte. Não se caracterizou uma revisão de literatura em si, porque nós não utilizamos muito critério, mas só para fundamentar os dados obtidos. Resultado de discussão. Na verdade, essa discussão não deveria ter. É só o resultado mesmo que o resumo simples apresenta. Para tu ver que esses são dos nossos primeiros trabalhos. Então, eu estou até destacando esses erros assim simples que nós cometemos, mas que agora a gente não comete mais. Porque com base na experiência a gente acaba identificando esses erros. E isso já mostra o quão você já evoluiu e já tem a aptidão necessária para desenvolver esses trabalhos. Colocamos aqui, foram notificados. Aqui todos os resultados obtidos. Colocamos aqui algumas fundamentações sobre cada variável. E assim, o resultado de discussão, o resultado é a alma do seu trabalho. Então, acaba sendo o principal. Então, você tem que fazer um bom trabalho nele. E a conclusão, que você fez as suas ideias. Se você conseguiu responder ou não seu problema lá no objetivo. E você coloca as intervenções possíveis e necessárias. Aí vem aqui as palavras-chave e as referências, que nem é necessário, mas se o evento permitir que você coloque, é interessante você colocar. Esse é o resumo simples. Cleane, alguma dúvida, alguma pergunta sobre o resumo simples, a estrutura? Podemos já seguir para o resumo expandido. No caso, vamos se basear em outros trabalhos. Sim, vocês podem pegar alguns trabalhos como modelos para vocês meio que se inspirarem. Esse trabalho que eu fiz foi baseado em outro resumo que eu vi, só que totalmente diferente, assim, de dados, de descrição. Mas vocês podem sim pegar. Eu vou fornecer alguns resumos para vocês darem uma olhada de estudo epidemiológico para vocês meio que se inspirarem nele. Fica até mais fácil na hora de escrever um. Aqui, por exemplo, é um resumo expandido, que é um estudo também epidemiológico sobre o Zika vírus. Observe que a estrutura dele já é um pouco diferente. Já é bem mais detalhado. Vamos aqui do início. Tem as palavras-chave. A introdução é quase, praticamente, todo um resumo simples. Tem o objetivo aqui, bem separado, bem descrito. O método também está bem detalhado. Os resultados estão aqui, tem até um elemento gráfico, é uma tabela. Na verdade são várias tabelas. E com isso você consegue até descrever melhor cada resultado que você obtém. Tem aqui a descrição de cada resultado, isso é importante, você descrever muito bem os resultados que você obtém. Aqui, por exemplo, eu coloquei aqui entre as regiões, a região sudeste apresenta maior recorrência. Coloquei aqui tanto os dados brutos quanto as porcentagens. Isso nós vamos calcular muito bem na reunião que nós tivemos para fazer a questão da apuração dos dados e confeccionar o trabalho escrito. Discussão. Resumo expandido. Vai ter obrigatoriamente uma sessão de discussão para você fundamentar e também comparar os seus resultados com outros autores. Aqui foi uma
seção reservada a isto e as considerações finais sobre o trabalho. E por último, as referências que você utilizou para fundamentar tanto a discussão quanto lá a introdução. E essa é a estrutura do resumo expandido. Observe que o resumo expandido parece um artigo científico, só que de forma bem mais compacta. Isso daqui só tem 4 páginas. E artigo geralmente é de 5, 6, até 8, em média. Você tem alguma dúvida sobre a estrutura do resumo expandido? Que é semelhante do resumo simples, só que bem maior. Está ok, né? Assim, é tranquilo, é de boa essa comparação. E nosso foco agora vai ser num resumo simples para vocês confeccionarem posteriormente. Vamos ver aqui o tempo, 10 minutos.